Com muito prazer recebendo no meu canal mais uma vez Roberto Freire, presidente do Partido Cidadania. Roberto Freire, nem precisa apresentá-lo, tem uma longa vida política, inclusive hoje eu quero explorar um pouco essa questão frente à conjuntura que nós estamos vivendo tão complexa. A primeira pergunta, e agradecendo a gentileza de ter atendido o meu convite, terceira via, tem ou não tem? Olha, terá, não tem dúvida. Apenas nós não temos ainda o tempo necessário, isso vai chegar, para preencher com aquela candidatura que possa melhor expressar esse amplo segmento que podemos caracterizar como despolarizado, ou seja, não estar nem com Bolsonaro, nem com a alternativa Lula. Temos dificuldades, claro, mas uma das coisas que eu acho que é importante salientar, da viabilidade até, é que você está discutindo muito essa hipótese, como em nenhum momento, é um fato inédito, em nenhum momento, em nenhuma eleição, você teve essa preocupação. Nas eleições que eu participei, de você tentar discutir antes uma unidade com forças políticas com uma pluralidade imensa e muito ampla. Você está tendo isso no Brasil hoje, em função dessa conjuntura que vivemos, dessa polarização bolsonarista, lulista, dos populismos e um sentimento que na sociedade cresce de que precisamos construir uma alternativa a essa disjuntiva. Isso é um fato que dá um certo otimismo de que é possível se conseguir essa unidade. E justamente com base no que essa unidade? Quais seriam alguns pontos? Porque sempre se fala o seguinte, bem, terceira via está, mas antes até de falar dos nomes possíveis, mas com base em que postulados? Esse é o fundamental. De quê? Primeiro, uma rejeição clara ao momento que estamos vivendo. Nunca se imaginou no Brasil que chegássemos ao ponto de ter alguém que não é só fascista, admite, inclusive, conviver com raízes do nazismo. É impressionante num país como o Brasil, que tem um certo nível importante de tolerância. Nós nunca tivemos nenhum grande movimento antissemita, isso existiu um pouco com Vargas, em alguns momentos, em algumas coletividades, comunidades, mas o país como um todo nunca teve essa discussão. O nosso racismo, inclusive, existe, é forte, mas existe na sociedade uma legislação que nunca foi para o apartheid, ao contrário, foi buscando punição para quem praticasse qualquer ato racista. Então, o Brasil tem essa característica e hoje ter um presidente da República que não tem nenhuma preocupação de render homenagens a quem tem raiz nazista, que nega o Holocausto, que tem toda uma cultura obscurantista, atrasada, reacionária. Então, esse fato que nós estamos vivendo, e afora a incapacidade e irresponsabilidade até criminosa no enfrentamento da pandemia, sem empatia, sem solidariedade, enfim, uma tragédia brasileira em cima dessa tragédia da pandemia, que é o governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, um sentimento também presente na sociedade de que a volta do PT representa um retrocesso. Retrocesso de quê? Trazer velhas práticas, inclusive práticas que rompem determinados limites, e tivemos isso. Não é nenhum país do mundo que tem um partido que chega ao governo e tem 3 tesoureiros nacionais presos por crime de corrupção, ativa e passiva. Então, isso é realmente algo que chama a atenção. E, além de tudo, um governo que fraudou toda uma grande expectativa com o desastre que foi, e, no seu final, com o governo Dilma, da mais profunda recessão econômica que o Brasil teve. Algo que foi terrível e que ainda estamos pagando, em parte, por isso. Não só, claro. Mas e outra coisa,
um dado importante que tem permeado muito esses encontros com esses pré-candidatos é uma discussão interessante de que todos eles, além da defesa da democracia, contra o populismo, começam a ter uma certa concepção comum de que o Brasil precisa fazer um ajornamento, precisa entender que estamos vivendo um novo mundo. E isso se reflete, por exemplo, numa certa compreensão da questão da sustentabilidade, da nova economia sem carbono. Isso, em linhas gerais, alguns com muita clareza, vendo essa nova realidade, mas todos participando de um debate em que o Brasil precisa compreender que estamos vivendo num mundo globalizado em que temos que pensar para resolver problemas que vêm desde há muito no Brasil, como, por exemplo, a questão da desigualdade, olhando para o futuro e não pensando resolvê-la com paradigmas, com legislação, com compreensão do que era a realidade do mundo do capitalismo industrial. Então, essa compreensão do futuro me parece muito interessante, permeando essas candidaturas. Não é apenas criar uma candidatura contra essa polarização que vamos chamar meio indefinido, populistas. É algo que é construção de um futuro. Um Brasil que vem se tornando irrelevante e tentar lhe dar relevância de poder participar desse mundo globalizado como um player, como um país que tem a capacidade de participar do processo e não apenas se beneficiar ou sofrer os prejuízos desse processo de integração globalizado. Bem, o senhor apresenta questões que são fundamentais, a construção de novos paradigmas e tal. Isso no momento do Brasil, não sei, ao menos estava conversando há minutos atrás aí com um economista, estava conversando por telefone, que vai ser um convidado em uma próxima entrevista, já alguém muito vivido também, aí eu dizendo a ele que é difícil ver um momento em que o debate econômico é tão pobre como o que nós estamos vivendo agora. Eu me lembro que o debate econômico nos anos 1970, 1980, eram debates econômicos intensos aqui no Brasil. E o debate econômico foi perdendo um pouco importância, ou não tendo debate, inclusive, no campo político. Então, o senhor levanta questões que são centrais. Quer dizer, o Brasil tem de entender o que está ocorrendo no século, entrar no século XXI e lembrar que nós já estamos na terceira década do século XXI. O tempo passa e temos muito décadas perdidas, né, e temos décadas perdidas. Isso que é terrível. Lembrou os anos 2014, 15, 16, foi um triênio devastador para o país. Agora, sendo assim, que são questões elaboradas, tal. Em certo momento, o Cidadania, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, não é que namorou, mas defendeu ou apoiou a possibilidade de uma candidatura Luciano Huck. Chegou até a assinar um documento. Na sua avaliação, agora, passou alguns meses desse episódio que ele disse que não é mais candidato. Que avaliação é possível fazer dessa tentativa que acabou se frustrando? Olha, eu acho que foi uma perda, até porque tudo isso que eu estou mais ou menos falando não é apenas um desejo meu ou uma formulação da cidadania. Era algo que estava sendo construído e Huck representava bem esse pensamento. É um empreendedor dessa nova geração. Ele eu diria, contemporâneo desse futuro. Ele tem percepção dessa nova realidade, dessa nova economia. Então, estávamos construindo com ele. Mas o interessante é que, dentro desses candidatos que nós estamos tendo aí como possíveis atores em 2022, você começa a encontrar também nele um pouco dessa compreensão. O Dória tem, por exemplo, ele tem uma certa dimensão de um empreendedor, é alguém vinculado e vive necessidades como essa, de um país que começa a perder a contemporaneidade, começa a não investir naquilo que é futuro, mas ainda prisioneiro de cadeias produtivas, de o nacional desenvolvimentismo
de políticas protecionistas, e com algumas características que pareciam ser da frente de um liberalismo de Estado mínimo, e que a pandemia mostrou que não é bem assim, que temos que pensar ainda o Estado tendo um papel importante nesse processo, com outra visão, não daquela visão de Estado substituindo a atividade produtiva por até ideologia de estatização dos meios de produção, como ainda parte de uma esquerda continua prisioneira. No Brasil, grande parte da esquerda, infelizmente, que não conseguiu entender que esse sistema ou esta concepção foi derrotada pela história. Nós não temos que aqui dizer, não foi derrotado por traidor nenhum. Foi uma derrota histórica, por não ter entendido a mudança que começava a se operar no final do século XX, a partir dos anos 80, com o surgimento do mundo digital. Então, isso daí não foi compreendido e ainda hoje, infelizmente, para amplos setores, não tem esta compreensão. Continuam ainda com a visão ludista, né? Da Revolução Industrial, que quebravam máquinas. Esses daqui, mesmo vendo o mundo digital, não quer se adaptar a isso, não entender que é a nova realidade. Eu, um dia desse, estava falando aí, eu digo, rapaz, eu não entendia nada, ouvia falar de Bitcoin. Eu aí peguei uns filmes para ver se entendia. Eu não sou versado nessas coisas. Quer dizer, aquilo dali me mostrou o seguinte, olha, se não entendermos o que é que está acontecendo no mundo, você ter uma moeda que começa a servir como de troca efetiva, sem ter nenhuma nação, nenhum banco central, nenhum sistema financeiro dos tradicionais tendo nada a ver. Corre por fora completamente. Isso eu não sei o que vai dar, mas já sei que o que era passado está morto, apenas não foi enterrado. Vai ficar aí. Há quanto tempo eu não sei. Mas o fato concreto é de que este mundo exige que se tenha uma nova sabedoria. E esses candidatos estão mais ou menos despertos para isso. Toda vez que a gente conversa com eles, essa compreensão de que não podemos superar o Bolsonaro, o Lula, apenas porque um é um fascista, um outro é alguém que corrompeu-se e corrompeu muito daquilo que eram valores importantes da esquerda brasileira. Não é vencer apenas isso. Nós temos que vencer o atraso brasileiro já de algum tempo, inclusive anterior a esses governos, do Brasil ter perdido dinamismo, do Brasil ter perdido essa perspectiva de ser potencialmente alguém que pode participar desse mundo do futuro. Temos ainda esse potencial e nós não podemos esperar para depois de 2022 discutir sermos contemporâneos ou não, sermos presentes nessa nova revolução que acontece no mundo. Então, isso é uma coisa que entusiasma. Não é apenas um candidato para vencer, é um candidato para enfrentar desafios que o Brasil precisa enfrentar e que estava há muito tempo perdendo essa capacidade. O senhor citou o governador de São Paulo, João Dória. Além de João Dória, que outros candidatos poderiam ter esse perfil do que se chama de terceira via nessa conjuntura? Olha, o Eduardo Leite é um jovem e tem essa característica também importante. Eu vejo nele como um bom candidato, de que ele é realmente um jovem. Só a sua postura demonstra que ele é dessa nova geração. Ele não trata essas ferramentas digitais como eu, que tenho que estar chamando meus netos para fazer, porque eu não tenho condições de me adaptar a isso totalmente. Isso, para mim, é um mundo desconhecido em todos os aspectos. Ele vem de uma geração que nasceu com isso, né? Então, devia ser quando criança, com 4, 5 anos, já pegando um celular e mexendo e se interagindo, coisas que a gente está vendo, os meninos aí de 5, 6 anos já trabalhando com isso, que deixa a gente meio embasbacado, né? Mas é normal.
ele tem isso, e ele demonstrou também um aspecto importante, porque ele, pela sua orientação sexual, ele se colocou no mundo em que isto tem que ser enfrentado, né? E tem Sim, que ser superado toda dose de preconceito e de desrespeito em relação a isso. E ele teve esse momento importante, e isso até a gente, na hora, quando isso aconteceu, até dissemos, ele se lançou candidato, né? Trazendo uma temática que não adianta fugir, né? É uma temática que foi colocada e daqui para frente é só você aprofundar o respeito em relação a isso, à diversidade, a esse pluralismo da sociedade. Então, ele traz questões e também a sua compreensão, por exemplo, do que é a reforma. A reforma, para ele está demonstrando isso no governo do Rio Grande do Sul, até com muita capacidade. Ele conseguiu fazer algumas reformas que são dificílimas de fazer, e especialmente num estado como o Rio Grande do Sul, que tem corporações muito fortes, né, e que defendem os seus interesses contra a reforma com muita efetividade. Não é um estado que não tenha setores organizados e que lutam para manter. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais conservadores nesse aspecto, e ele conseguiu, com a atitude política, desde a campanha, de se afirmar nisso, que é uma outra questão importante, de que a gente não fale de reforma no Brasil e nunca se faça. E tenhamos, inclusive, forças que dizem que são revolucionárias, mas eu nunca vi tanta reação contra a transformação na sociedade brasileira como algumas parcelas da esquerda em nosso país. Então, tem esse. O Mandetta se revelou um bom articulador, tem dimensão, surgiu, inclusive, e esse é um dado novo, um personagem nesses possíveis candidatos, uma mulher, né? A Simone Tebet consegue furar esse bloqueio, e não é apenas porque precisa de uma candidata mulher. Não, ela está se afirmando como candidata, né? Sem ser necessário estar dizendo que precisa de uma mulher. Até porque as mulheres na CPI aí, elas conseguiram isso por uma concessão, mas elas se afirmaram tanto que daqui para frente não vai ser preciso fazer nenhuma concessão. Elas estarão lá, né? Essa é uma grande conquista que a Simone Tebet, a nossa Elisiane Gama, a Leila do vôlei aqui de Brasília e outras que participaram lá do Rio Grande do Norte, as mulheres estão tendo uma boa participação. Isso é muito importante para o Brasil, a superação também de uma certa misoginia que na política, mesmo com avanços, a gente ainda continua tendo muito forte. A questão do impeachment, por o senhor, está colocada ou não na conjuntura? Com certeza. Eu acho que nós temos aí a agenda do impeachment, que só não está mais avançada, e, infelizmente, é um dado que a gente precisa superar, por conta da incompatibilidade que ainda não conseguimos superar entre as forças à esquerda hegemonizadas pelo PT e forças da direita que, sem ter muita hegemonia, mas continuam muito forte ainda em não quererem participar junto com as bandeiras vermelhas. Então, você tem uma dificuldade. Eu tenho até trabalhado muito, participado de tudo que é manifestação, não importa saber quem convoque, estou tentando trazer o cidadania. Conseguimos fazer aí em São Paulo um movimento interessante, porque teve um líder do PSDB da capital que participou, integrou-se nisso, até o Partido Novo, Amoedo, tendo um papel importante nessa questão do impeachment, sem dúvida alguma, uma das primeiras lideranças a assumir essa postura num partido que tinha, até bem pouco tempo, uma posição satélite em relação ao bolsonarismo. E ele conseguiu fazer com que grande parte do Novo
se integre nesse processo. É um movimento importante. Falta essa junção. Não tivemos ainda a tração de uma unidade nessa luta pelo impeachment. E, lamentavelmente, eu tenho percebido que, da parte de setores de esquerda, você parece que tem algo premeditado de impedir que essa unidade se dê. Por quê? Porque fala do impeachment e, aliás, fala muito pouco nas suas manifestações, fica no generalíssimo, fora Bolsonaro, sim, mas fora como? Não é 2022. Nós estamos aqui manifestando porque é necessário para o país o impeachment agora. Nós precisamos fazer por todos os crimes que já foram cometidos. Não é uma questão de buscar qual foi o crime. Tem alguns ainda que, de uma forma meio cínica, dizem, mas não tem motivo. Não tem motivo o quê? Você pode não querer. Diga que você não aceita, que você é muito prudente, que você prefere que ele sangre e derrotá-lo em 2022. Mas não venha com essa cantilena, que evidentemente é absurda. O que não falta é motivo. O que não falta são crimes cometidos diuturnamente por Bolsonaro. Isso é só buscar. Todas as declarações dele, a última dele, secundada pelo ministro da Defesa, de que, se não fizesse o seu gosto, a questão do voto impresso, não haveria eleição. Isso qualquer cidadão dizendo, isso não significa nada, não é uma opinião irrelevante. Mas um presidente da República e um ministro da Defesa dizerem isso com toda pompa, evidentemente que caracteriza crime de responsabilidade e deveria estar sofrendo também por conta disso um processo de impeachment. O que é que é possível? Eu estou fazendo muita força para que a gente vá, setores mais à esquerda, a essa manifestação que foi convocada pelo MBL, vem para a rua no próximo dia 12. Fazer todo o esforço para irmos, que eu não acredito que eles vão impedir se alguém chegar com a bandeira vermelha. Que entrem, que eles deem essa demonstração para ver se teremos reciprocidade e tenhamos grandes manifestações unitárias. Até porque a gente fez isso no impeachment da Dilma. Eu estava lá junto, inclusive desse Bolsonaro, que botava um carro de som pregando intervenção militar. Só que depois de um certo tempo aquilo desapareceu pela sua... foi minimizado o número insignificante de manifestantes. Grandes manifestações, essa foi que galvanizou o país. Então, temos que imaginar essa volta. Olha, me permita que está caindo. Não, tudo bem. Eu vou colocar uma questão, por isso que no início da nossa conversa eu falei a sua longa experiência política, eu vou explorar aqui. Então, é o seguinte, na sua avaliação, olhando, claro, os anos 1960, 1970, 80, são evidentemente conjunturas muito diferentes do Brasil e do mundo. Esse é o momento mais complexo da história política republicana, no sentido do que está acontecendo no mundo, mas especialmente do que está acontecendo no Brasil. Essa dificuldade de se encontrar saídas, na sua leitura, é o mais complexo? É um dos mais complexos ou é uma coisa que faz parte da tradição brasileira? Não, é um dos mais complexos, até porque a tradição brasileira que a gente viu é se tivéssemos uma crise política como essa, a partir não de uma crise econômica, mas uma crise sanitária e um governo completamente sem rumo. Então, uma crise dessa, na tradição brasileira, a gente já tinha corrido muitos riscos do ponto de vista institucional, de retrocessos claros. Nós foram raríssimos momentos na história brasileira que tivéssemos tido 30 anos, como tivemos na nova República, de plenitude democrática, com a periodicidade eleitoral de 2 em 2 anos, uma nacional, eleições municipais, e isso, durante 30 anos, na nossa história republicana, nunca teve. Então, e isso está ainda na década de 60, tivemos vários, na década de 50, de 60, e aí a ditadura militar, todos os momentos
terríveis daquele quadro de ausência de liberdade ou liberdade vigiada, ou até o totalitarismo do ato institucional número 5, num determinado momento. Então, vivemos isso. O período da República Nova, da Nova República, esses 30 anos, você teve algumas crises, mas você tinha esse processo democrático sem grande turbulência, né? Você fez e conseguiu fazer o impeachment de Collor como uma grande normalidade, e a gente nunca tinha experimentado, embora o impeachment está na nossa Constituição desde a primeira Constituição da República, é o instituto que está lá, mas nunca se usou. E a nova República teve condições de fazê-lo e fez dentro de uma normalidade democrática. Repetimos isso com a Dilma, já um pouco mais complexa a disputa, mas de qualquer forma fez, mas nunca tivemos um momento como esse. Realmente, esse é um momento que estamos vivendo, até por conta de tudo aquilo que você fez a pergunta e que eu trouxe essa preocupação que todos nós devemos ter, particularmente quem quer criar uma alternativa, é de que o Brasil precisa fazer um apanhado do que veio acontecendo e como nos prepararmos para ver se vamos, nesse século XXI, superar esses obstáculos e atrasos que vêm aí trazendo, que nós estamos trazendo para esse século XXI. Um Brasil sem dinamismo, sem capacidade de entender o que é esse novo mundo, de estar pensando o futuro. Estava vendo hoje alguém ainda falando da nossa indústria automobilística, quando hoje, se você importar carro, já não vai importar, mas com aquele velho combustível, já vão chegar até carros elétricos, é toda uma nova tecnologia, no transporte individual que é tão presente entre nós e que daqui a pouco vai sofrer profundas transformações, né? Esse mundo daí das coisas, a internet das coisas. Então, nesse sentido, o Brasil está vivendo um momento em que tudo isso chega presente, né? E disputando na política com o fascismo, que é a ausência da política, é a busca de barbárie, do totalitarismo puro e simples. Não de igual ao que foi, até porque a história não se repete, mas ela tem características, se não tomarmos cuidado, se assemelha muito a coisas que já aconteceram, até porque é parte do ser humano. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Agora, por conta disso, também você está tendo alguns desafios sendo superados, como também nunca foi. Eu digo a você que nunca foi tão fácil falar com forças políticas que não têm a nossa concepção, política, ou não vêm de uma mesma raiz, como tivemos, por exemplo, no período da ditadura militar. E olhe que a gente tinha uma ditadura. E não foi fácil você ter o diálogo que o MDB virou o grande espaço para que ele se realizasse. Mas ele demorou a se realizar. Era um período no mundo em que você tinha, pela esquerda, os que se aventuravam no romantismo à la cubana, da Revolução, de 5 Vietnãs, precisamos construir no mundo, toda aquela ideia da Guerra Fria que incentivava esse tipo de divergência política, isso não existe hoje. Hoje você tem a capacidade, por exemplo, de constranger uma esquerda que ainda continua prisioneira de achar que Cuba pode significar alguma perspectiva de futuro, quando, evidentemente, é apenas um retrato na parede e dói, como disse Drummond. Para quem, inclusive, entrou no partido, como eu, por conta da Revolução Cubana, de toda aquela euforia, da questão do Vietnã, da conquista dos espaços, do Sputnik, de Gagarin e de toda a ideia de que iríamos ser o mundo do futuro. Então, quem olha para aquilo, evidentemente, que sente dor, e quem imaginava que aquilo iria ser futuro. E eles não entenderam que, com o fim da União Soviética, aquela experiência estava fadada à derrota, como está. Até porque, não falar da China, a China fez a reforma que a União Soviética não fez, e por isso foi derrotada. E querem ver Gorbachev como um traidor,
quando Gorbachev foi aquele que queria fazer a reforma que Deng Xiaoping fez na China. A perestroika, Glasnost, toda uma perspectiva de mudança, que não conseguiu. E Cuba ficou imaginando que poderia continuar tal como estava. E continuou, talvez até o Brasil, no governo Lula, ajudou a que ele se mantivesse. A Venezuela de Chávez e Maduro complementaram. Só que agora, não sei se a China vai fazer. Não é? Não creio, então, é difícil. É difícil. Aquilo está perto dos estertores. Né? Então, até isso não está dando sustentação, porque na esquerda do mundo já não tem como olhar Cuba e ainda ser algo que o sustente. Né? Você vê o constrangimento que estão, por exemplo, setores do PT com essa incapacidade de trabalhar para que Cuba mude, Cuba se democratize, tenha a capacidade de fazer uma transição. Não, querem ainda continuar dizendo que aquilo dali existe porque é fruto de uma pressão norte-americana, quando claramente. Isso pode ajudar, em parte, tão irrelevante, porque aquilo é questão estrutural, aquilo não tem futuro, chegou aos seus finalmente. Né? Então, é nesse sentido. Então, dá para você hoje conversar entre esses setores como tivemos grandes dificuldades na época da ditadura. Então, a criação dessa frente ela está posta. Ainda não conseguimos, e eu espero que essas manifestações isso ajude a superar, porque nós vamos superar essa fase bolsonarista, que esse momento de o diálogo encaixar. Né? O trabalho todo. E eu estou apostando muito. Eu vi que você animou-se um pouco quando eu falei do dia 12 de setembro. Eu acho que é um momento importante para nós que não estamos na direita, que não temos relação com esses setores, mas precisamos aproveitar, já que eles convocaram, para nós participarmos junto com eles, para mostrar a importância que é esta unidade. O Brasil está precisando disso. Eu tento fazer, mas somos muito pequenos para isso. Melhoramos um pouco, mas aí foi num momento já de uma certa perda de entusiasmo. Essa última manifestação foi menor do que a anterior. Talvez porque também tenha sido feita muito às pressas, achando que estava num clima que podia convocar e que viria naturalmente. Mas vamos analisar tudo isso e ainda apostar. Eu aposto ainda muito como trabalho que nós temos que fazer a questão do impeachment de Bolsonaro, por bem do Brasil. Legal, eu agradeço muito mesmo, mais uma vez, a Roberto Freire, presidente nacional de Cidadania, ter me atendido. Eu acho que as questões que o Roberto Freire levanta são fundamentais, né? E é de alguém que tem uma longa vida política, primeiro em Pernambuco. Eu mais ou menos conheço um pouco também a história de Pernambuco, desde a frente do Recife. Olha, a frente do Recife, faz tempo, Pelópolis, Silveira, aí vem depois Arraiz, né? Olha, eu era jovem, participei disso, acompanhei. Eu entrei um pouco na política, você pode só para lembrar, eu brinco um pouco simbolicamente. Eu escolhi a espada contra a vassoura, ou seja, desde o comecinho eu já estava na esquerda, ainda não era nem militante, mas fiz a escolha juntos. Veja que vamos só lembrar para quem nos acompanha que a espada é Lote e a vassoura, era Jânio 1960. Exatamente. A última eleição presidencial é verdade. Anterior a de 89, né? 89, do qual você, inclusive, foi candidato. É verdade. Candidato pelo PCB, exatamente. Isso, e poxa vida. Então, todos esses momentos históricos, que é muito importante sempre a sua participação, as questões que você destaca são fundamentais. Então, agradeço muito e já de antemão faço um novo convite já para uma próxima oportunidade. A hora que você quiser, será sempre um prazer. Muito obrigado. Valeu, obrigado então.